Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez em mais uma edição do programa Em Poucas Palavras e o programa de número 226. Pastor Augustus. Puxa vida, graças a Deus, né? Muitos programas atendendo a temas sugeridos pelos nossos ouvintes e sempre gratidão a Deus por esse ministério, né? Que tem alcançado, como você diz, de Goiânia para o mundo. Exato. Graças a Deus por isso. Está aqui com a gente, como vocês já sabem, o pastor Ronaldo Vasconcelos. Olá, meus irmãos, que prazer mais uma vez estar com vocês. Então, ele é o nosso convidado, né? Está visitando Goiânia, fugiu do Piqui já. Né? Fez muito bem, aliás. Tenho evitado esse perigo. Também não sou muito fã, não. Na verdade, eu sou mineiro. Diz que mineiro gosta muito de Piqui, mas há controvérsias da minha região lá. Pois a minha região também não gosta, não. Então, pois é. Estamos aqui nessa série nova de programas que tem a ver com esses temas da teologia reformada que causam algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Eles querem mais detalhes. Vamos lá, então. O Sérgio Henrique, ele manda uma pergunta no e-mail que eu classifiquei como uma dessas perguntas que podem ser colocadas nesta série. Ele diz assim: Deus exagerou no castigo quando puniu o homem por desobedecê-lo no Éden. E ele continua: pois o pecado de Adão foi apenas comer do fruto que não lhe era permitido comer, porque todos são tão afetados neste pecado lá de Adão. Então, o exagero no castigo, por causa só de uma arvorinha, né? Pois é. E exagero que todos que nem estavam lá são afetados, enfim. Bom, aí nossa saudação para o Sérgio Henrique. Muito obrigado pela sua pergunta, porque ela nos dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos muito importantes, não só da teologia reformada, claro, né, mas da própria Escritura, e que nós esperamos seja uma bênção aí na sua vida. Nós vamos começar, Sérgio, lembrando quem é Deus. O nosso Deus, ele é santo, ele é justo, e ele é verdadeiro, ele é reto, não há nele iniquidade nenhuma, injustiça nenhuma. Então, logo de cara, você pode ter certeza de que Deus não trataria Adão da maneira como tratou, e a humanidade que procede de Adão, que não fosse de maneira justa, correta, verdadeira e proporcional. Em Deus não há injustiça nenhuma, longe do Altíssimo, né? Tratar alguma de suas criaturas de forma injusta ou exagerada. Ele não inocenta o culpado e também não apena o inocente. Quando Deus age, ele age dentro da sua perfeição, né? Deus é perfeito nos seus atributos, inclusive na sua justiça. Então, já de cara, o Deus que nós encontramos na Bíblia, ele é incapaz de cometer uma injustiça. Aqui eu também quero lembrar não somente a justiça de Deus como um dos seus atributos, mas um outro atributo dele, que é a santidade. A santidade significa a retidão perfeita de Deus, moralmente falando, e o aborrecimento que ele tem do que lhe é contrário nesse sentido. Talvez aqui as melhores palavras sejam aquelas do profeta Abacuque. Estou abrindo aqui na minha Bíblia, no capítulo 1, onde o profeta pergunta a Deus, né, em oração: ó Deus, não és tu desde a eternidade? Estou no verso 12, né? E aí no verso 13 o profeta diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Já pensou? Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. É claro que o profeta está querendo dizer aqui é que Deus não pode ver o mal e ficar calado, né? Porque ver o mal ele vê, mas é ver o mal e calar-se. Deus, quando vê o mal, a reação da sua natureza santa e justa, que a gente chama de retribuição, é exatamente a punição e o castigo do pecador, exatamente por conta da sua santidade e da sua perfeição. Por isso que o pecado que se constitui na transgressão da lei de Deus, ou em atos que são contrários ao caráter de Deus, são tão odiosos para Deus. Se dirigindo à nação de Israel, que estava num estado de rebelião e apostasia,
Deus, através do profeta Isaías, descreve a situação do povo. Olha só os termos que ele diz aqui. Estou aqui em Isaías capítulo 1, a partir do verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Já pensou? Deus olha para o ser humano em pecado, é como se ele estivesse vendo uma pessoa cheia de furúnculo, de chaga aberta, de ferida não tratada. Nada saudável. Purulenta, aquele pus amarelo escorrendo, né? Toda aquela... É uma descrição terrível, mas é a descrição que está aqui no livro do profeta Isaías, né? Figuradamente dizendo como é que Deus olha e vê o pecador, né? Ele que é puro de olhos e tudo mais. Dito isso, vamos lá para Adão. Vamos dar uma olhadinha se de fato o que Adão fez foi uma besteirinha, né? Foi só comer uma frutinha. Só uma frutinha. Só uma frutinha. Você me fez lembrar do meu avô. Meu avô gostava de tomar, antes de dormir, um leitinho com um pão dentro que ele chamava de besteirinha. Pois é. Vamos lembrar o contexto. Deus criou o homem e a mulher, os colocou no jardim, colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus o disse para o homem, né? Dela não comerás, para que não morras. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, então, avisou ao homem o que era aquela árvore e qual a atitude que ele deveria ter, que era de se abster daquela árvore, e naturalmente não era porque Deus queria proibir que ele comesse um fruto, né? O que estava em teste ali era a obediência, né? de Adão, e avisou das consequências. Adão ouve a sua esposa, né? Diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, que a mulher, ela olhou, ela cobiçou, ela desejou, viu que a árvore era interessante para dar conhecimento do bem e do mal e tornar-se igual a Deus, conforme a tentação de Satanás, que Satanás apareceu com essa conversa lá. E o homem foi na conversa da sua esposa e os dois tomaram do fruto, comeram e as consequências todas vieram, né? Agora, eu estou aqui com a Bíblia aberta nos 10 mandamentos. Vamos prestar atenção em que é que a desobediência de Adão se encaixa aqui. Começa com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o primeiro mandamento diz que Deus é Deus e ele deve ser o único Deus da nossa vida. Ao tomar do fruto, diz lá o texto que o homem e a mulher, não é? Eles viram que o fruto era agradável para dar conhecimento do bem e do mal, que era exatamente o que o diabo tinha dito: no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então, quebraram o primeiro mandamento aqui. Depois tem o segundo, que fala da imagem. Deus não quer ser adorado através de imagem ou de qualquer representação. Então, na hora que o homem busca outro Deus que não há Deus, ele se coloca como Deus. Ele quer ser igual ao seu Criador. Lá vai embora também o segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, você tem que levar as coisas de Deus a sério. Você não pode tripudiar, você não pode menosprezar, você não pode desprezar as coisas de Deus, o mandamento de Deus. Zombar. Tudo que Deus diz é muito sério. Lá vai embora o terceiro mandamento também. O quarto mandamento fala a respeito do dia de descanso. Eu não sei se o Ronaldo vê alguma relação aqui. Esse eu não consigo ver nenhuma relação, a não ser que ele tenha feito isso exatamente no dia de descanso, no sábado, né? Mas, de qualquer forma, o mandamento é um mandamento que fala da supremacia de Deus em nossa vida, da necessidade de nós reconhecermos que nós somos criaturas, que dependemos dele, trabalhamos um tempo, depois temos que descansar e seguir o exemplo de Deus, né? Na hora que o homem estende a mão para desobedecer a Deus, ele está virando as costas para Deus, para a dependência que ele tem de Deus. É como se ele quisesse ali provar a sua autonomia, não é? Dizer que ele é independente e tudo mais. Lá vai embora o quarto mandamento também. O quinto é: honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento que tem a ver com autoridade. Exato. Não é? Você tem que estar debaixo de autoridade. Ao estender a mão e tomar do fruto, o quinto mandamento foi para o espaço também. Não é? O homem não honrou o pai dele, que é Deus, não é?
Não matarás também foi o próximo mandamento, é o 6º mandamento, a mesma coisa. Deus tinha dito, no dia em que você comer, você vai morrer, né? Você e sua mulher, né? Todos os seus descendentes. Então, quebrou também o 6º mandamento. Depois vem o adultério, né? Não adulterarás. O adultério significa a fidelidade àquela pessoa que Deus nos deu e zelar por aquela pessoa, cuidar daquela pessoa. São implicações desse mandamento. E ao irresponsavelmente tomar do fruto da árvore, Adão não comprometeu somente a ele, comprometeu sua família, comprometeu sua descendência. Então, figuradamente, né, nós podemos dizer que também esse mandamento foi embora. Não furtarás, não precisa nem dizer, né, porque ele tomou de uma coisa que não era dele. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No caso aqui, ele foi na conversa de Satanás, porque esse mandamento proíbe não somente a gente dizer mentira, mas escutar mentira e acreditar, né? Que foi exatamente o que Adão fez, né? E o último, não cobiçarás, né? Claro, ele tomou o fruto exatamente porque ele cobiçou. Diz lá que o homem viu que era bonito. Em outras palavras, não foi uma besteirinha, não. Não, ele quebrou. Não foi um copinho com leite, não foi, não. Ele quebrou todos os mandamentos, né? Quebrou todos os mandamentos. Ofendeu a Deus de todas as maneiras possíveis ao fazer aquilo. É bom que se lembre quem é Deus, né? Como você já disse. Exatamente. E agora tem um outro ponto, né? Que eu vou pedir até para o Ronaldo comentar, que é a questão da representatividade, não é, reverendo? Exato. É importante lembrar qual a posição que o homem se encontrava com relação a Deus naquele período. Deus, ao pôr Adão no jardim, não o põe apenas como uma mera criatura. Ele é o representante do próprio Deus na criação. Adão tinha a responsabilidade de cuidar daquilo que foi dado a ele, a criação, tanto é que ele dá nome aos animais, assim também a sua esposa, como também ele é a humanidade, né? Não é à toa que o nome dele significa homem, né? Ele é a humanidade. E, portanto, quando ele peca, não peca somente ele, vai com ele tudo aquilo que ele representa, tanto os seus descendentes, como inclusive a criação. É importante lembrar que Deus diz a Adão que maldita é a terra por sua causa. Então, de fato, as consequências do pecado envolvem os descendentes e a criação que se torna a partir de então quebrada por causa do pecado do homem. E aqui, reverendo, a gente lembra de Romanos 5, né, onde Paulo faz exatamente esse ponto. Ele fala de que através de, estou lendo aqui, o verso 12, né, quando Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Né? Então veio através de Adão. No verso 15 ele diz, pela ofensa de um só, que foi Adão, morreram muitos, ou todos, né? Muitos aqui significa todos. No verso 16 ele diz, por conta do pecado de um, o julgamento veio sobre todos e com ele a ofensa e a condenação. E no verso 17 ele diz, pela ofensa de um, né? E por meio de um, está falando de Adão, reinou a morte sobre todos, né? No verso 18 ele diz, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. No verso 19, pela desobediência de um só homem, muitos aqui é todos, né, porque todos são muitos, se tornaram pecadores, ou seja, foi grave, né? E a consequência, como foi dito aqui, veio sobre todos aqueles que estavam em Adão, sobre a humanidade. Agora, eu não queria terminar numa nota negativa, porque a nota positiva é que Deus resolveu esse problema da mesma forma como o problema aconteceu. Deus mandou um segundo Adão, mandou um segundo homem, que é Jesus Cristo, cabeça de raça, nosso representante, que fez certinho tudo aquilo que Adão fez errado. E da mesma forma que nós caímos e somos condenados em Adão, nós somos redimidos, perdoados e salvos pelo segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Salvador. Se a punição foi pesada, a graça superabundou. Isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Muito jóia. Até anotei aqui exatamente isso aí. Em vista da graça, será que podíamos dizer punição exagerada? Pois é. A graça é muito mais abundante. Não, Exatamente. Então tá bom. Olha aí que legal. O programa de hoje falou sobre esse detalhe, essa questão da queda, mas fazendo um paralelo com tudo que esse momento significou para toda a raça humana, não apenas no que diz respeito à punição, mas com relação à regeneração, à salvação. Graças a Deus. Gente, até mais. Até mais. Obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Que esse programa seja uma bênção em sua vida. Amém. Deus abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus,
Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.